Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vindo a este culto, te convido a ficar até o final conosco, nos acompanhando. Desde já te faço um pedido, se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha e ativa a notificação. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, tu ficarás sabendo. Amém, queridos? Seja muito bem-vindo e fica conosco até o final deste culto. Te saúdo com a graça e a paz de Cristo. Amém. Que tenhamos um culto abençoado. E esse mês, o mês de outubro, é um mês de comemorações, um mês festivo, um mês em que nós comemoramos o dia da Reforma Luterana, também um mês especial porque é comemorado o Dia das Crianças no dia 12. E é sobre as crianças, porque nós temos muito a aprender com as crianças. Às vezes a gente fica adulto, acha que já sabe tudo, mas nós temos sim muitas coisas para aprender com os pequeninos. E Jesus, algumas vezes Jesus usou o exemplo de crianças para nos ensinar. E eu te convido, amado, a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 18, versículos do 1 ao 4. Então, Evangelho de Mateus 18, do 1 ao 4. Ali diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, os discípulos estavam junto a Jesus e eles fizeram uma pergunta para Jesus. Eles perguntaram quem era o maior no reino dos céus. E Jesus, ele não responde quem é o maior, mas ele responde como entrar no reino dos céus. E chama uma criança como exemplo. E por que eu disse que nós temos que aprender com as crianças? Vocês já viram, eu tenho o privilégio de conviver com crianças há bastante tempo. Tenho duas filhas, a Alice de 5 anos, a Mariana de 1 ano. Tenho sobrinhos e
enfim, os amiguinhos deles vão lá em casa brincar, os primos. E vocês já viram uma criança, ela guardar mágoa, guardar rancor por anos e anos? Vocês já viram uma criança, ela de 3, 4, 5 anos, ela, às vezes acontece eles discutirem, deles se desentenderem, ou por um brinquedo, ou por alguma brincadeira. Vocês já viram uma criança, ela ficar anos e anos guardando essa mágoa e esse ressentimento? Não. Eles se desentendem, eles às vezes discutem, mas dentro de pouco tempo, 5 minutos, já estão juntos, brincando novamente. E eu vou te contar um segredo, tá? Só para ti. Mágoa, rancor, é coisa de adulto chato. É coisa de adulto. Adulto é que leva essas coisas para o resto da vida. As crianças não. Elas deixam isso passar. Elas não enchem o seu coração com essas pequenas coisas. Elas discutem, elas se desentendem, mas logo em seguida elas já estão junto, brincando e sorrindo de novo. Devemos aprender com as crianças. As crianças, elas têm expectativas. Quando esse mês de outubro, que é o mês das crianças, seja que elas esperam um presente, seja no Natal, seja na Páscoa ou na véspera do aniversário, elas criam expectativas de algo que elas vão ganhar. E mesmo que elas já saibam, mesmo que você pai, você mãe, já tenha dito que vai dar para ela, ela cria uma expectativa e ela fica esperando, ela fica aguardando ansiosa por esse presente, por esse mimo que ela vai receber. Mesmo sabendo que ela vai ganhar, mas ela tem essa expectativa, ela tem esse brilho no olho. As crianças, elas se alegram com as pequenas coisas, elas criam expectativas naquilo que há de vir. Como eu disse, a Alice de 5 anos, ela gosta de mágica, então às vezes eu faço algumas coisas bem simples, bem singelas para ela, como uma moeda que está numa mão, passar para outra mão, fazer truques, e ela gosta disso. São coisas simples, mas ela brilha o olho quando vê, ela acha o máximo. Essa pureza que as crianças têm. E Jesus chama a atenção dos discípulos, ele diz, se vocês querem entrar no reino do céu, sejam como esta criança, puras, sejam puros de coração. E um outro ponto, outra coisa que nós temos que sim, aprender com as crianças, que nós temos que olhar para elas e tentar imitar. Elas são 100% dependentes dos pais. As crianças, elas dependem de um adulto. Vocês já ouviram, você que é pai, que é mãe, que é tio, já ouviu aquela frase? Mãe, estou com fome. Pai, me dá algo para comer. Por que elas pedem? Porque elas sabem que são dependentes, que elas precisam e sabem que seus pais, que o adulto vai ajudá-las. Quantas vezes elas vêm e pedem, pai, mãe, me leva para passear, me leva na pracinha, vamos brincar, porque elas sabem que são dependentes. E aqui eu chamo a atenção, assim nós também precisamos e devemos ser totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos aprender com as crianças a ser dependente. Nós dependemos de tudo. Nós dependemos de Deus para tudo. Nós dependemos do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade, da sua justiça. Nós temos que viver nessa dependência. O problema é que muitas vezes, quando nos tornamos adultos, nós achamos que já podemos fazer algumas coisas por conta própria. E aí nós vamos gradativamente, muitas vezes, nos afastando de Deus. Queridos, eu te convido a ter expectativa neste culto de hoje, no culto que teremos na próxima semana, nos encontros que virão, a sempre ser como uma criança, tendo expectativa de que Deus tem algo bom para ti, de que Deus quer falar e vai estar falando contigo no teu coração. Tenha um coração receptivo, cria expectativa, brilho nos olhos, espera com alegria aquilo que Deus tem preparado para ti. Então, te convido mais uma vez a ficar conosco até o final deste culto, com expectativa e com um coração vazio de si mesmo, mas com aquele brilho no olho, esperando que Deus estará falando contigo, que Deus estará te abençoando neste dia. Amém? Te convido, se tu puderes, a curvar a tua cabeça, a fechar teus olhos e vamos ter uma palavra de oração. Paizinho querido e amado, graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor tem estado conosco, que tem suprido as nossas necessidades a cada dia. Obrigado, Paizinho querido, porque nada foge da tua vontade, Senhor.
Obrigado, Pai amado, pelo teu cuidado e tua proteção. Cuida, guarda-nos, ó Senhor Deus. Que tenhamos um coração aberto, receptivo à tua palavra, Pai. Fala a cada um de nós, Deus querido, como melhor lhe aprover neste culto de hoje. Senhor Deus, que a tua palavra, que é uma boa semente, ela caia em nosso coração, Senhor Deus, e que o nosso coração seja uma terra e uma terra boa, Pai. Que germine essa palavra, Senhor Deus, que dê frutos para a tua honra e tua glória. Paizinho querido, confiamos e entregamos em tuas mãos este culto. Temos a certeza de que tu estás presente conosco, que a tua mão poderosa e bondosa e generosa está conosco, nos cuidando. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Conheci o mundo mal e com ele seus jardins. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, que numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vi, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre e Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. No culto de hoje nós queremos refletir no seguinte tema, que é uma pergunta: onde nossos filhos estarão daqui a 100 anos? Nós somos convidados hoje a pensar nessa pergunta: onde nossos filhos estarão daqui a 100 anos? Estamos vivendo tempos difíceis, mas ao mesmo tempo estamos vivendo um tempo muito especial, pois estamos tendo o privilégio de sermos pai e mãe dos nossos filhos. Numa época em que muitos têm terceirizado a educação de seus filhos, fomos barrados pela pandemia e obrigados a ficar com os nossos filhos sob os nossos cuidados. É verdade que para muitos isso pode ser enlouquecedor, pois foram pegos de surpresa. Não deu tempo de fazer um planejamento. Não deu tempo de pensar direito. Fomos obrigados a nos recolher em nossas casas com os nossos filhos. Num piscar de olhos, do dia para a noite, literalmente, voltamos a viver como há centenas de anos as famílias viviam. Quando cuidar de casa sem ajuda externa e cuidar da educação dos filhos de forma ativa, sem terceirizar para a escola, creches ou babás, era o normal. Mas a humanidade, os casais fugiram deste antigo normal tanto quanto puderam. Se distanciaram deste modo de vida, rotulando-o como antiquado, arcaico e retrógrado.
O homem e a mulher buscaram progresso, inovação, liberdade, felicidade. Então criaram uma nova forma de viver em família. E nos dias de hoje, vivemos família de um jeito que cada um tenta priorizar sua independência. Busca seu próprio bem-estar, a tão sonhada liberdade e felicidade. Pergunto, será que dá para viver família assim? Família não estaria exatamente no lado oposto dessa estrada? Bem, a pandemia e a quarentena estão aí para nos ajudar a pensar sobre isso. Não estou querendo dizer que o homem e a mulher, enquanto pai e mãe, devam esquecer de si mesmos ou abrir mão de realizar sonhos e conquistas pessoais. Não. O que quero dizer é que quando optamos por nos tornar pais, estes planos pessoais precisam ser realinhados. E alguns talvez terão de esperar os filhos crescerem para voltar a receber prioridade. É assim que é a realidade. Queridos, ser pai, ser mãe, é um grande privilégio que recebemos de Deus. É sim um privilégio cuidar de um ser tão pequeno, tão frágil, tão dependente, e que, diferente de outros animais recém-nascidos, não sobrevive sem o cuidado de um adulto. Por outro lado, os filhos que recebemos de Deus não são nossos, ou seja, eles são de Deus. Deus nos empresta por um tempo para que os ajudemos a se desenvolver em todas as áreas, ensinando valores, ajudando na formação do caráter, ensinando valores éticos e, em especial, cuidando da eternidade dessa criança. Pois nós somos também seres espirituais, não só físicos. E não fomos criados apenas para esta vida. Deus tem preparado algo muito maior e precisamos decidir aqui se queremos fazer parte deste plano. O que será que é mais importante para os nossos filhos? Os presentes que compramos para eles ou o tempo que estamos com eles? Convivendo, brincando, ensinando e, quando necessário, colocando limites? Sabemos que muitos querem que termine logo esta pandemia para voltar à rotina da vida de antes. E a pergunta que não quer calar é: como vamos sair da pandemia? O que essa experiência vai trazer de bom para nós e para nossos filhos? Será que vamos aprender alguma coisa com tudo isto? Ou teremos que, num futuro próximo, experimentar algo um pouco mais difícil do que este tempo que estamos vivendo? Ou ainda, não aprenderemos nada? Todo mundo diz que não voltaremos ao normal que conhecemos. Aquele normal não existirá mais. Eu, sinceramente, não consigo ter clareza do que isso significa. Não sei como viveremos quando pudermos novamente sair na rua sem máscaras e sem passar álcool gel nas mãos, ou quando pudermos abraçar qualquer pessoa que encontrarmos. Será que vamos voltar a fazer tudo isso? Precisamos esperar para saber. Mas, com relação ao que priorizamos ensinar para nossos filhos, haverá alguma mudança? Aqueles que acreditavam que dar comida, garantir saúde e educação era suficiente, continuarão pensando e agindo assim? Que herança vamos deixar para os nossos filhos? Uma herança material, dinheiro, ou uma herança espiritual? Salvação, vida eterna. Qual herança é mais importante? Qual tem mais valor? Essa não é uma pergunta retórica. E eu quero, através dessa pregação, te ajudar a refletir e respondê-la com muita sinceridade. Por isso eu quero fazer de novo a pergunta: qual herança é mais importante? Qual herança tem mais valor?
A Bíblia nos conscientiza que não trouxemos nada para este mundo e que nada poderemos levar dele, mesmo que consigamos juntar muitas coisas de valor. A única herança que podemos ou que poderemos levar para a vida eterna será o nosso relacionamento com Deus. O nosso maior legado como pais é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, para que nossos filhos encontrem em Deus um amigo e que queiram ter um relacionamento com Ele. Como podemos fazer isso? Primeiramente, pelo exemplo. Nós, pais, precisamos nos relacionar com Deus. Este relacionamento geralmente começa quando dizemos para Deus: entrego minha vida em tuas mãos. E então passamos a falar com Deus diariamente, ler a sua palavra, ouvir a pregação, louvar com cânticos. Quando fazemos isso, e nossos filhos sabem que fazemos isso, eles já estarão aprendendo. Ensinar pelo exemplo é a forma mais eficaz de ensinar. Depois, podemos ajudar nossos filhos a alcançar esse relacionamento com Deus. Afinal, esta é uma decisão individual e cada pessoa precisa tomar a sua. Infelizmente, nós pais não podemos salvar os nossos filhos. Não podemos adquirir a vida eterna, a salvação para os nossos filhos. Mas podemos adquirir para nós, crendo no Senhor, vivendo uma vida com Deus. E também ensinando eles com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, orando por eles e ensinando a palavra de Deus para eles e ajudando eles a tomarem a decisão e a quererem aquilo que nós decidimos que nós também queremos. Amamos os nossos filhos e por amá-los queremos o melhor para eles. E o melhor é ajudá-los a serem herdeiros do reino de Deus. Pais que conseguirem encaminhar seus filhos a se reconciliarem com Deus, podem dizer com toda firmeza: missão cumprida. Em Provérbios 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Até os 7 ou 8 anos é formado o caráter do ser humano, que é considerado como o cerne, que fica gravado e é a última coisa a ser apagado do cérebro. Nós conhecemos pessoas que sofrem de Alzheimer e a gente observa que a última coisa que eles têm gravado no seu cérebro e que lembram é quando aquilo que foi ensinado para eles de criança. Em Deuteronômio 4, versículo 9 diz: portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem a seus filhos e netos. Os pais e avós devem ter uma vida com Deus, ensinando com o seu exemplo e com as suas palavras. Deuteronômio 6, versículos 5 a 9 diz: portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Quando a palavra fala em leis, está falando da palavra de Deus relatada nas Sagradas Escrituras. Repitam essas leis ou essas palavras em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não se esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Ou seja, tenham contato com a palavra e deixam a palavra de Deus à vista para que os filhos possam ser influenciados pela palavra de Deus. Conforme essa palavra bíblica, de quem é a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus e educar? Dos pais, do pai e da mãe. Não da igreja, dos avós ou da escola. Estes podem ser colaboradores, por isso é importante levar os filhos para a igreja e ensiná-los a se comportar lá. Solicitar aos avós que ajudem e escolher uma escola
que ensine valores cristãos. Mas, no contexto familiar, os pais são os adultos, são os responsáveis pela educação dos filhos e precisam ensinar valores, colocar limites, dizer o que pode ou não pode. Crianças não têm maturidade para tomar decisões, fazer escolhas sem que um adulto esteja orientando. Maior demonstração de amor que podemos dar e demonstrar o quanto nos importamos com os nossos filhos é esta. Eu quero dizer de novo, a maior demonstração de amor que podemos dar e demonstrar o quanto nos importamos com nossos filhos é se importar com eles. Podemos demonstrar amor colocando limites, ensinando e dando exemplo, passando valores éticos, morais e espirituais, muito mais do que oferecendo coisas. E para demonstrar amor desta forma, não precisamos de dinheiro. Então, esta forma de demonstrar amor está ao alcance de todos nós. Onde buscar orientação para ensinar valores eternos para os nossos filhos? A Bíblia, que é a palavra de Deus, tem orientação para todos os aspectos da nossa vida, porque Deus inspirou as pessoas que a escreveram. E Deus conhece tudo o que precisamos. Então Ele inspirou que fosse escrito tudo que pode nos ajudar a ter uma vida digna, centrada em seus valores. Na Bíblia encontramos orientação de como ensinar os nossos filhos. Querido, nesse dia das crianças, vamos lembrar disso, que as crianças são presentes, emprestados a nós por Deus, para nós influenciarmos, ensinarmos, passarmos valores para elas, em especial ajudá-las a ter aquilo que é mais importante, que é a vida eterna, e que herança nenhuma desse mundo equivale a ter a certeza da salvação que nós encontramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Ele nos ajude. Amém. Queremos orar. Querido Deus e eterno Pai, Tu conheces a cada um de nós, Tu conheces cada família, cada pai, cada mãe, Tu conheces os relacionamentos familiares, Tu sabes, Senhor, como cada um tem agido com as suas crianças, se tem feito a sua parte ou se tem terceirizado, Senhor. Que Tu olhes para cada um de nós com misericórdia e nos ajude, pois Tu sabes que nós somos falhos, Senhor, que nós, por mais que tentamos, por mais que nos esforçamos, ainda assim não vamos conseguir fazer tudo o que devemos fazer. Nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajude, em especial que Tu ajude cada casal, ajude cada família, para que possa, Senhor, fazer o melhor para os Seus filhos e que nós possamos, Senhor, ter uma geração de pessoas de bem, pessoas de valor, pessoas valorosas, pessoas que honestas, corretas, éticas, enfim, pessoas, Senhor, que dão alegria para Ti e que podem dar alegria também para nós, pais. Que Tu abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Esse não dormirá o que guarda Israel.
Convido vocês para termos um momento de oração, encerramento, agradecimento pela palavra, agradecimento por tudo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração e das grandes maneiras que Deus tem nos abençoado. Oremos. Paizinho amado e querido, obrigado por este tempo de culto, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem inclinado os teus ouvidos às nossas orações. Obrigado, Pai amado, porque a tua mão, que é fiel, conduz-nos a cada dia. Senhor Deus, guarda e protege-nos, ó Senhor Deus, no dia de hoje. Guarda e protege a nossa casa e a nossa família, Senhor Deus. E obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado e tua proteção, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sós. Paizinho querido, agradecemos a Ti, ó Senhor Deus, e a Ti damos louvores por Tua graça e misericórdia, porque o Senhor tem dado para nós a oportunidade a cada dia de arrependimento, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo perdão que vem de Ti. E agora queremos orar a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o poder, o reino e a glória, para sempre. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria.